Aleluia. Boa noite, povo lindo e abençoado. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua vida, pelo você estar aqui nesta noite. Eu creio que Deus tem algo da parte do céu para repartir comigo e com você. Amém? Se você está com a sua Bíblia, querido, eu quero convidar você a abri-la no livro do Gênesis, capítulo 45. Livro do Gênesis, capítulo 45. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Livro do Gênesis, capítulo 45, a partir do versículo 1, diz assim: Então José não conseguiu se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E os seus irmãos não puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. Eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai, e digam a ele: assim manda dizer seu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Venham para junto de mim, não demorem. O Senhor habitará na terra de Gósen, e estará bem perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo a quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E, lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, é a Tua palavra, Senhor. Usa a minha vida. Fala através de mim a vida do Teu povo, da Tua igreja, Pai. Eu oro reconhecendo a minha completa dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos aí encerrando hoje o nosso mês da família e também encerrando a nossa série de mensagens, Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita.
Até aqui nós aprendemos, irmãos, que não existe famílias perfeitas. Só existe família perfeita em comercial de margarina e foto do Instagram. No resto, as nossas famílias têm imperfeições, passam por lutas, lidam com crises, têm que resolver dilemas e conflitos. Mas existe uma graça perfeita que atua em nossas imperfeições, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração e nos capacitando a viver tudo aquilo que Deus tem prometido para nós dentro do nosso lar, amém? Essa graça está sobre a minha vida, está sobre a minha casa, essa graça está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, está sobre a sua família, e você pode viver e depender dela todos os dias da sua vida, amém? Nós vimos, irmãos, como esta graça perfeita, ela traz esperança para casamentos problemáticos. Obrigado, filho. Nós vimos como esta graça perfeita, ela opera em casais difíceis, em crise. Nós vimos e aprendemos também como essa graça perfeita, ela age em filhos imperfeitos, em lares onde não houve limites, trazendo cura, trazendo restauração. E hoje, querido, na última mensagem desta série, eu quero pensar com você como esta graça perfeita cura feridas causadas por famílias imperfeitas. Essa graça perfeita de Deus, ela tem o poder de curar feridas que foram abertas, que foram geradas num ambiente de famílias imperfeitas, meu querido, minha querida. Como não existe famílias perfeitas, no ambiente da família nós somos feridos e também acabamos ferindo aqueles que mais amamos, não é? E, infelizmente, muitas dessas feridas e suas dores, quando não tratadas, acabamos transmitindo, acabamos passando para aqueles que nós mais amamos dentro da nossa casa. Por quê? Porque o ambiente da família é o ambiente onde somos profundamente influenciados. O ambiente da família é um ambiente onde as marcas que vamos carregar para o resto da vida são imprimidas em nós, em cada um de nós, querido. E muitas vezes essas marcas são boas, mas muitas vezes essas marcas elas são ruins, elas são nocivas, elas são prejudiciais. Quantos pais estão carregando marcas em si, que foram geradas no seu lar de origem, que foram geradas pelos seus pais, e não conseguem se libertar dessas amarras, não conseguem se libertar dessas feridas, e por causa dessas feridas estão ferindo os seus filhos, estão imprimindo neles também esta marca, e com isso estão perpetuando um ciclo de ferida, um ciclo de dor, um ciclo de coisas ruins, de comportamentos destrutivos. Quantos filhos que, por exemplo, não receberam amor dos seus pais, e agora, como cônjuge, como pai, como mãe, não conseguem também compartilhar amor? Quantos filhos que foram feridos na sua identidade, e por não ter uma autoestima saudável, não conseguem dar autoafirmação para os seus filhos, vivem um relacionamento inseguro com o seu cônjuge? Quantos filhos, por serem abusados de todas as formas por seus pais, abandonados, rejeitados, se tornaram hoje maridos, esposas, pais, filhos indiferentes, distantes, feridos em palavras, ações e atitudes? Eu e você precisamos entender uma coisa, querido, que se caminharmos feridos, nós vamos ferir aqueles que estão à nossa volta, com as mesmas feridas que carregamos.
Por isso a minha pergunta para você nesta noite é: quais são as feridas e dores que você ainda carrega lá da sua família de origem? Do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu bisavô, da sua bisavó. Quem está ferido, fere os outros com a mesma ferida que carrega. Por quê? Porque as feridas familiares não curadas se tornam um fardo que carregamos e colocamos sobre a próxima geração. Então eu e você precisamos lidar com as nossas dores. Eu e você precisamos lidar com os nossos traumas, com as nossas feridas que foram abertas em nós, dentro do nosso lar, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelo convívio do lar, para que essas feridas não se tornem a sepultura da próxima geração, não se torne a dor dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos. Por quê? Porque Deus idealizou a família para ser esse ambiente, querido, de crescimento e de desenvolvimento saudável da personalidade e das emoções. O desejo do Senhor é que nós fôssemos marcados em nossa família por marcas, por bons hábitos, que fôssemos abençoados com amor, com proteção, com aceitação, supridos e compreendidos dentro da família. Para o quê? Para que nos tornássemos pessoas emocionalmente saudáveis, queridos, que nos tornássemos pessoas seguras e bem afirmadas. Mas o pecado, ele afetou todos os relacionamentos na raça humana, ele afetou toda a criação, inclusive a convivência dentro do ambiente familiar, e aquilo que era para ser um ambiente saudável, aquilo que era para ser um ambiente de um legado de crescimento, de um legado de saúde emocional, se tornou um caos, se tornou um lugar de famílias disfuncionais, desequilibradas, desestruturadas, destruídas. E por crescermos em ambientes assim, irmãos, fomos feridos. E muitas vezes enterramos essa ferida no nosso interior, achando que isso seria suficiente para resolver. E partimos para a vida, constituímos família, mas as dores que enterramos, volta e meia voltam para nos assombrar, determinam a forma que agimos com aqueles que estão à nossa volta, e acabamos ferindo, acabamos destruindo, sendo instrumento de dor para a próxima geração. Mas veja bem, há uma boa notícia, amém? E a boa notícia, querido, é que não precisa ser assim. O ciclo da ferida e da dor, que começou talvez em seus bisavós, em seus avós, pais, podem ter fim em você, pode ter um ponto final em você, porque a perfeita graça de Deus tem o poder de curar as feridas causadas por famílias imperfeitas. A história de José é um exemplo disso. A história de José é um marco da graça na vida da sua família, mostrando para mim e para você que a nossa família pode ser diferente em Deus, que a nossa vida com os nossos filhos pode ser diferente em Deus, que o nosso relacionamento com a próxima geração pode ser diferente do relacionamento com a geração anterior, porque a graça está sobre nós, na pessoa de Jesus de Nazaré. Amém, querido? Você não precisa transmitir as heranças ruins que você herdou e recebeu dos seus pais. O que você recebeu de ruim dos seus pais, ou o que você não recebeu deles, não precisa marcar e definir o relacionamento com os seus filhos. Pode acabar em você.
A partir de você pode ser diferente. E foi isso que aconteceu na família de José. Por isso eu quero chamar a sua atenção nesta noite para a família de José, pensando nesse tema: a graça perfeita cura feridas causadas por famílias imperfeitas. Quando eu e você olhamos para a história de José, irmãos, vamos aprender que, independente de quais sejam as feridas que recebemos na casa dos nossos pais, que recebemos dos nossos irmãos, elas podem ser curadas em Deus, elas podem ter um outro desfecho a partir da nossa vida. O ciclo de dor pode encerrar em você, pode acabar em você. Toda dor, toda trauma, todo sentimento de rejeição, de abandono, de abuso, tudo aquilo que você não recebeu, pode ser acabado em você, porque o Pai Celestial tem para te dar. O Pai Celestial pode cumprir, pode preencher o que você não recebeu, e Ele pode arrancar a dor daquilo que você recebeu de ruim. Esse é o poder da graça, essa é a beleza da graça, que nos encontra como estamos, mas jamais nos deixa no mesmo lugar, porque ela nos transforma. A partir do momento que você permite Deus trabalhar na sua vida. Por isso, meu querido, minha querida, entenda uma coisa: não importa quão triste tenha sido a sua história em sua família, Deus é capaz de curar suas dores e lhe dar um futuro cheio de esperança. Deus, através da sua graça perfeita, pode trazer cura emocional para nós, independentes da nossa família, das nossas feridas. Se você, até aqui, creio que você teve curiosidade de ler toda a história. Se você não teve, depois leia toda a história dessas famílias. Mas a história de José começa em Gênesis 37. José era um dos filhos de Raquel, a mulher a quem Jacó amava, é quem Jacó preferia. José era o filho preferido de Jacó, e por causa de ser o filho preferido, Jacó sempre o destacava entre os demais, sempre o tratava com favoritismo, sempre o tratava de uma forma diferenciada, e isso gerou um ódio no coração dos seus irmãos, isso gerou um ciúme, de tal maneira que os seus irmãos atentaram contra a sua vida. Numa das idas de José para supervisionar o trabalho dos seus irmãos, que era pastorear o rebanho dos seus pais, os seus irmãos o pegam e, na intenção de matá-lo, joga numa cova. Veja bem, irmãos, a intenção deles era matá-lo. A providência de Deus é que aquele poço que Jacó foi jogado não tinha água, estava vazio. Então, um dos seus irmãos, Judá, se eu não estou enganado, Judá, ele diz aos irmãos: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. Ia passando uma comitiva de ismaelitas. Então os irmãos se reúnem, vendem José como escravo, e José vai para o Egito. No Egito, José sofre todo tipo de abuso, sofre todo tipo de infortúnio, de dificuldades. Ele vai trabalhar como escravo na casa de Potifar. Aquele que Deus deu o sonho que um dia governaria a sua família, aquele que Deus deu o sonho a eles que um dia ele seria grande, agora ele é um escravo na casa de uma nação estrangeira. Mas Deus era com Jacó, com José, a graça de Deus era sobre José, e a Bíblia diz que apesar de todos os infortúnios, José prosperava, José crescia, José era abençoado. Na casa de Potifar, José de escravo se torna o chefe dos escravos. Mas nem tudo é bênção, nem tudo é flores. Havia uma endemoniada, uma encapetada naquele lugar, a mulher de Potifar tenta seduzir José,
José resiste de todas as formas porque não quer pecar contra Deus. Eu acho muito interessante. José tinha tudo, querido, para poder seguir a vida do seu jeito. Estava longe dos seus pais, havia sido traído pelos seus irmãos, havia sido vendido como escravo, era um escravo. Agora a mulher de Potifar estava dando mole para ele. Ele podia dizer, opa, é aqui que eu vou amarrar o meu burrinho, é daqui que eu vou começar a crescer. Mas ele diz, não, eu não vou me deitar com a senhora. Sabe por quê? Porque o meu Senhor confia em mim. Ele me deu o domínio desta casa, poupando apenas a senhora, e muito mais do que a confiança do meu Senhor, eu não posso contrair a confiança do meu Deus, pecar contra o meu Deus. Mas você acha que a atitude de José, irmão, deu bem para ele? Negativo. A endemoniada cria um plano, chama José no quarto, enquadra José, de tal forma que José tem que correr e ela arranca as vestes de José. Quando o marido chega, ela inventa a conversa de que era José que estava querendo abusar dela. O marido fica doido, mas apesar que ele sabia que não era verdade, porque a pena para esse tipo de crime no Egito era a morte. Potifar tinha toda a autoridade e direito de mandar matar José. Mas ele manda prender José, e não é em qualquer cadeia, ele manda prender na cadeia de Faraó. E por ser justo e fiel, José é preso. Nem sempre fazer o que é certo vai te colocar para cima a princípio, irmão. José vai na cadeia, está ali, Deus é com ele, ele cresce na cadeia, se torna o chefe da penitenciária de Faraó, por causa da sua dedicação, do seu trabalho. Então ali ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. A notícia era ruim, daqui 3 dias vão cortar a tua cabeça, era o copeiro. Mas para o outro a notícia era excelente, olha, daqui 3 dias você vai ser restituído na presença de Faraó. E quando você for restituído na presença de Faraó, você lembra de mim. Tranquilo, José, com a palavra dele eu vou falar de você lá, eu vou te indicar. O copeiro restituído, esquece de José. Por mais 2 anos José fica naquela cadeia. Mas Deus não esqueceu de José, porque Ele não esquece de nós, e Ele vê o nosso coração e as nossas feridas. Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar no Egito. O copeiro está lá e fala, opa, peraí. Tem um camarada, quando eu estava lá no Chilindró, preso, ele interpretou o sonho e deu certinho com que ele falou. Faraó diz, manda trazer esse homem à minha presença. E José se prepara, vai à presença de Faraó. Então Faraó, meu querido, conta os sonhos, e José interpreta, eram os sonhos lá das espigas grandes, bonitas, e das raquíticas e feias, era das vacas magras e das vacas gordas. José diz, olha, vai vir um tempo de fartura sobre o Egito, 7 anos, mas vai vir também 7 anos de escassez, 7 anos de fome, e Deus foi gracioso com você, Faraó, avisando o que vai acontecer. Então, eu sugiro a você que encontre um homem habilidoso, um homem que seja capaz, e coloque ele sobre a administração do Egito, e nos anos de fartura, ele economize a 5ª parte de tudo que for colhido. Olha a Bíblia ensinando aí, irmão. Gestão financeira. No tempo de fartura, economiza. Por quê? Porque sempre vem tempo de vaca magra, irmão. É cíclico. Cíclico. Tempo de vaca gorda, tempo de vaca magra. Tempo de vaca magra, tempo de vaca gorda. É cíclico, isso acontece. Se você economizou nas vacas gordas, você não sente a vaca magra. Mas se você esbanjou na vaca gorda, irmão, quando a vaca magra vier, ela quebra tudo. Mas veja bem, Faraó vira para ele e fala assim, aonde no Egito vou encontrar homem assim? E aí Faraó fala, rapaz, já encontrei, é você.
Você é esse homem, porque você tem o favor dos céus sobre a sua vida, você tem o favor dos céus, o favor de Deus sobre a sua vida. Aí, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa de poder, você não precisa de dinheiro, você não precisa de conhecimento, do conhecimento das pessoas. O que você precisa é do favor de Deus, porque quando o favor de Deus está em você, Deus vai fazer te encontrar, vai te encontrar aonde você estiver. José é colocado sobre o Egito, se tornando o segundo homem no Egito. O sonho que ele teve lá na casa dele, irmãos, se cumpre agora. Faraó dá a filha para ele casar. José casa. E agora José é o homem mais poderoso no Egito depois de Faraó. É o homem mais rico no Egito depois de Faraó. Vem o tempo de vaca gorda, vem depois o tempo de escassez, de vaca magra. Uma fome assola toda a terra. E depois de 2 anos de fome, sabe quem vai até o Egito, irmãos, buscar comida? Os mesmos irmãos que foram cruéis com José. Os mesmos irmãos que atentaram contra a vida de José. Os mesmos homens que queriam a morte de José, que odiavam José. E é aqui que nós vamos ver o poder da graça de Deus agindo. Porque José podia ter ido para o Egito, irmãos, e José agora poderoso, José agora influente, José agora rico, ele poderia ter se tornado um ser humano amargo, ele poderia ter se vitimizado, ele poderia ter justificado tudo aquilo que aconteceu de ruim com ele e ter reproduzido na vida dos seus filhos, na vida dos seus irmãos. Mas não, José agora, aquele que tinha o poder de se vingar de Potifar, que tinha o poder de se vingar da mulher de Potifar, que tinha o poder de se vingar dos seus irmãos, sabe o que ele oferece? Ele oferece perdão, ele oferece graça, ele não permite que as feridas que foram imprimidas nele cheguem à frente, mas ele decide que aquele ciclo de dor vai se encerrar nele e não mais passar adiante. É isso que a graça faz, ela cura. Ela cura, ela liberta de dores e feridas, ela encerra em nós o ciclo da dor, da destruição, é em nós. José, apesar da sua dor, permite-se ser curado, ser tratado, ser liberto por esta graça. Em 2 vezes na sua história, isso fica muito claro para nós. A primeira vez é quando os seus filhos nascem. Então, José, ele diz lá em Gênesis 41, 50 a 52, antes dos anos de fome, Azanete, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Segundo, o segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Aleluia, glória a Deus. Agora veja bem, quando José está bem, quando ele prospera, quando Deus o promove, ele não guarda o rancor, ele não guarda a mágoa, ele não fica lambendo as suas feridas, mas ao primeiro filho nascer, ele diz: o meu filho é Manassés, porque o Senhor me fez esquecer do sofrimento da casa do meu pai. Sabe o que José está dizendo? Eu perdoei, eu decidi perdoar, eu decidi quebrar esse ciclo de destruição, de ferida em mim, acabe em mim. Não importa o que fizeram comigo na minha família, não importa o que eu recebi dos meus pais, não importa o que eu não recebi dos meus pais, importa é que a graça de Deus me alcançou, o favor do Senhor me promoveu, e isso é suficiente para eu viver uma nova história, uma nova estação, um novo tempo na minha família, no meu casamento, nos meus relacionamentos. Por isso José,
coloca o nome do seu filho de Manassés. O outro ele coloca Efraim, dizendo: eu prosperei no lugar da minha dor. Sabe o que José estava dizendo? Aquilo que fizeram comigo me afetou, mas não teve o poder de mudar quem eu sou e o que Deus tem para mim. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, talvez aquilo que fizeram com você, seus irmãos, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, aquele que tinha autoridade sobre você, que tinha a responsabilidade de te amar, de te proteger, de te suprir, mas agiu completamente o contrário e fez algo ruim contra você. Talvez aquilo tenha afetado você, mas deixa eu dizer uma coisa para você e guarde isso no seu coração: isso não tem o poder de mudar quem você é e os planos que Deus tem para você. Deus pode fazer você crescer e prosperar mesmo apesar dessa dor. É isso que José está dizendo aqui. E aí nós vamos ver a segunda vez em que José dá demonstração dessa cura da graça das suas feridas, é com os seus irmãos. No texto que nós lemos aqui, em Gênesis 45, se você olhar o versículo 4 e 5, diz assim: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se incriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aleluia, glória a Deus. José está dizendo aos seus irmãos: não se culpem mais, não fiquem mais se remoendo, não fiquem mais se martirizando, pensando no meu ódio, pensando na ofensa que praticaram contra mim, pensando na minha vingança, porque eu já decidi perdoar. Não há mais conta, não há mais dívida. Ah, meu querido, minha querida, Deus só cura em nós aquilo que o permitimos tratar. Jacó só foi curado porque ele permitiu ser tratado. Jacó só foi curado porque ele decidiu não carregar mais aquele fardo. Ele decidiu não carregar mais aquelas dores. Ele decidiu não carregar mais aquelas feridas. Meu amado, minha amada, Deus tem cura para o seu coração. O ciclo da dor e da ferida que vem se perpetuando na sua família por gerações, pode ter fim em você nesta noite, assim como aconteceu com a família de José. Tudo que você precisa é permitir que a graça trate você, é se colocar diante desta graça e permitir que ela renove a sua vida, transforme a sua vida, meu amado, minha amada. A sua cura não tem a ver em cobrar dos seus pais aquilo que você não recebeu dele, nem tampouco romper o relacionamento com eles no nível do coração, ou justificar o seu comportamento por causa daquilo que lhe fizeram, mas sim permitir que a graça perfeita de Deus cure as suas feridas e liberar perdão àqueles que te feriram dentro da sua família. Então você tem que entender isso, querido. A questão não é o que você recebeu de ruim dos seus pais. A questão não é o que você não recebeu. A questão não é você ficar se justificando: olha, porque eu fui abusado, eu fui maltratado, eu sou essa pessoa assim. Essa pessoa iracunda, essa pessoa amarga, essa pessoa negativa, essa pessoa ruim, essa pessoa cruel. Você não sabe o que fizeram comigo. Meu querido, minha querida, eu não sei o que fizeram com você, e eu creio que pode ter sido doloroso, pode ter sido cruel, pode ter sido ruim, mas uma coisa eu sei o que Deus pode fazer em você nesta noite, pelo poder do Espírito Santo. Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode escrever uma nova história a partir de hoje na sua vida e mudar o ciclo de toda a sua geração para frente. A
questão é o que você vai fazer com o que fizeram com você. O que você vai fazer com aquilo que você não recebeu? A questão é essa. Porque não tem nada de ruim que tenha acontecido com você que seja maior do que o poder curador da graça. Não tem nenhuma necessidade que você tenha passado. Não há nada que você não tenha recebido dos teus pais biológicos que o Pai Celestial não pode te dar, porque Ele é perfeito e não há impossíveis para Ele. José decidiu ser tratado pela graça de Deus. Perdoe os seus pais pelos seus erros e pecados. Perdoe os seus pais por aquilo que você não recebeu deles. Seja misericordioso e gracioso com eles, assim como Deus tem sido com você. Pois aquilo que eles pecaram, erraram, falharam com você, aquilo que você não recebeu deles, ou que de ruim tenha recebido, não é maior do que a graça perfeita de Deus sobre a sua vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 5:20, nos diz algo poderoso sobre a graça de Deus. Paulo diz assim: mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado, a dor do que fizeram com você nunca será maior do que o poder curador, restaurador da graça de Deus em Cristo Jesus. Ele pode nos pegar totalmente desfacelados, destruídos, de origem de famílias disfuncionais e destruídas, e a partir de nós, edificar uma família que não será perfeita, mas que crescerá saudável por causa da sua graça em nós, por nós e através de nós. Mas eu e você precisamos nos posicionar como José se posicionou. Os problemas que tivemos com os nossos pais, se não tratados, acabam se tornando nossos problemas com as pessoas da nossa família. Cabe a nós tornar a nossa família imperfeita alvo da graça de Deus. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O que fizeram com você foi uma escolha dos outros, mas o que você vai fazer com aquilo que lhe fizeram é uma escolha sua. Você não pode escolher o que fizeram com você, mas você pode escolher o que você vai fazer com o que fizeram com você. Sabe o que José escolheu? Perdoar, viver debaixo da graça. Por ele tomar essa decisão, isso não afetou só ele, isso não afetou só a casa dele, isso não afetou só a família dele, isso afetou as gerações que venham depois dele, porque nele se encerrou um ciclo de pecados, de erros, de feridas e de dores. Quando olhamos para a história de José, nós vamos aprender 4 lições sobre essa graça curando as nossas feridas. Primeira, fugir da dor não trará cura. Fugir da dor nunca trará cura. Quando estamos feridos com alguém, seja dentro da família, seja
alguém de relacionamento próximo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é fugir, é enterrar a dor. E como a gente faz isso? Negando a dor, fugindo dela, menosprezando ela, fazendo de conta que não aconteceu. Nós fugimos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: fugir nunca trará a cura. Fugir é só uma forma de você perpetuar a dor em você. E toda vez que você perpetua a dor em você, ela vai ser transferida para alguém depois de você. A gente vê isso na vida de Judá, irmão de José. Eu vou citar a história porque não vamos ter tempo de ler os textos bíblicos, mas depois você leia. Judá, depois que vende o seu irmão José, ele não consegue conviver com a dor da culpa de ter vendido o seu irmão, de ter enganado o seu pai. Ele não consegue viver com a dor que é exalada do coração do seu pai todos os dias, quando ele o encara e sabe que aquela dor foi por causa do que ele fez, do que os seus irmãos fizeram. Então sabe o que Judá faz? Judá prefere fugir, ele prefere se afastar da sua casa, ele prefere se ausentar da presença do seu pai. Então a Bíblia diz que depois, por essa época, Judá deixou os seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Mas veja bem, querido, Judá pensou que o fugir, pensou que o esconder a dor, o negar a dor, iria trazer cura com o tempo. Mas o tempo não cura as nossas feridas e nem nossas dores. Na verdade piora, porque se você olhar, as coisas só pioraram na vida de Judá. Por quê? Porque quando Judá, ele vai aí para esse lugar, lá em Adulão, sabe o que acontece? Ele casa com a mulher cananeia. Algo que é totalmente reprovável diante do Senhor. E ele começa então agora, por causa dessa dor, também praticar os mesmos atos dos seus pais, do seu avô, do seu bisavô, do seu avô e do seu pai. Sabe por quê? Porque lá, quando ele casa com essa mulher dá 3 filhos a ele. Um é chamado outro Onã e outro Silá. E Onã se tornam homens tão perversos que Deus acaba matando eles. Veja bem, o próprio Deus mata aqueles homens. Então, só que o mais velho, era casado com uma mulher chamada Tamar, e ela não tinha filhos. E naquela época havia uma lei chamada lei do livre-arbítrio, ou seja, quando um homem morria sem filhos, o seu irmão, ele era obrigado a tomar a mulher e gerar nela um filho. E esse filho seria considerado filho do seu irmão, para que o quê? A descendência do seu irmão não morresse, o nome do seu irmão não morresse. Então a obrigação de Judá, depois que morreu, era dar Onã como esposo para Tamar. Onã, ele pega Tamar, ele casa com Tamar, ele assume Tamar, mas toda vez que ele tem relação sexual com ele não conclui o ato. E por isso ela não pode ter filhos. Por causa disso, Deus também o rejeitou e o matou. Então só ficou o filho mais novo, Selá. Então Judá fala assim para Tamar: faz o seguinte, Tamar, volta para a casa do seu pai, porque aqui Selazinha é muito pequenininha ainda, não dá para casar. Mas assim que Selá chegar na idade de casar, de ter filhos, eu vou dar ele a você para que ele possa gerar filhos. Então Tamar volta para a casa do seu pai, fica ali, o tempo se passa, Selá cresce e Judá engana ela. Judá não dá Selá a ela por medo de Selá morrer também, e ele ficar sem filhos. A mulher de Judá morre. E aí Judá busca compensação para sua dor e o luto, agora nas festas pagãs daquela região, e também na imoralidade sexual, porque ele desce para a festa de tosquear as ovelhas. Era uma festa que os pagãos faziam, onde eles tiravam a pele das ovelhas, a lã, mas eles também faziam cultos, e nesse culto eles praticavam orgias, porque eles entendiam que eram os deuses que abençoavam a fertilidade e a produção do rebanho. E Judá começa a participar dessas práticas. Por quê? Porque uma vez ferido e não curado, ele buscava uma compensação para a sua dor. Tamar fica sabendo disso.
Então ela orquestra um plano. Eu gosto da Bíblia, irmão, porque ela não esconde os podres. Ela mostra mesmo. Tamar fala assim, ela descobre que o sogro está passando ela para trás e diz assim, olha, eu não vou ter filhos, não vou ter participação na herança dele, e não vou ter quem cuide comigo na velhice, então eu vou ter que usar de artifícios. Então ela se disfarça de prostituta. Judá desce para a festa, e lá pelo caminho, as prostitutas ficavam ali à beira do caminho, na estrada. Tamar, ela está disfarçada com o rosto tapado. Ele pega Tamar e fala, opa, vai ser aquela ali, olha lá. Chega para Tamar e fala, olha, eu quero ficar com você. Ela pergunta, o que você tem para me dar? O que você tem para pagar? Aqui é troca, é venda, o que você tem? Ele fala assim, olha, agora eu não tenho nada, mas eu posso mandar trazer um cabrito para você. Ela fala assim, mas como que eu vou confiar em você, rapaz? Depois do prazer acabou, tchau. Falou, não, então eu vou te dar o meu anel, eu vou te dar o meu bordão, que é símbolo da minha autoridade. Olha só, irmão, quando nós buscamos uma compensação por causa das nossas feridas, nós destruímos a nossa identidade, o valor que nós temos. Ele pega o que é mais valioso, o seu anel, o seu bordão, e dá para uma prostituta. Está aqui. Ele tem a noite com Tamar, vai embora, Tamar volta para casa, tira aquela roupa, fica na casa do seu pai. Ele manda o seu amigo, e sempre tem um amigo, do cão, porque ele pega o seu amigo e fala assim, olha, lembra que nós descemos junto lá para aquela festa, para aquela balada, fiquei com aquela prostituta, eu tenho que pagar ela, cara, mas não dá para mim voltar lá, vai pegar mal, leva o cabrito para mim e paga ela. Aí sempre tem um amigo do cão, né, pega o cabrito e leva para pagar a prostituta, chega lá, não encontra. Volta, fala assim, rapaz, não encontrei a mulher não, sumiu, escafedeu, não tinha prostituta cultual naquele lugar, naquela hora. Aí Judá fala assim, tá bom, então deixa para lá, né? O problema é dela, já tive a minha noite de prazer, né? Quem ficou no prejuízo foi ela, o que ela levou não valia o cabrito, para ele. Sabe o que acontece? 3 meses depois, ele recebe a notícia de que Tamar, a sua nora, está grávida. É adultério. Ele se revolta, ele fica cheio de justiça, e ele manda trazer Tamar até si, e aplicar nela a pena capital, e a pena capital naquela época era morte por apedrejamento. Toda mulher que fosse pega em adultério, todo homem que fosse pego em adultério, a morte era a morte de apedrejamento. Então ele traz Tamar é julgada em praça pública, irmãos, diante de todos, porque assim que era o julgamento naquela época. Então Tamar é sentenciada à morte, mas só que quando ela está saindo, lembra que ela havia feito um plano? Quando ela está saindo, e eu gosto muito o detalhe da Bíblia, porque a Bíblia não diz que foi quando ela começou o julgamento, não, foi quando estava todo mundo lá, já com pedra na mão, todo mundo pronto para executar juízo, Judá já tinha derramado toda a sua fúria. A Bíblia diz que então ela pega os pertences, ela pega os itens com ela e diz assim, o homem que me engravidou é dono dessas coisas. Agora eu pergunto para você, de quem é essas coisas? Irmão, nem eu queria estar na pele de Judá uma hora dessa. Judá é exposto, porque ele tem que reconhecer que o cajado, o anel e o bordão é dele. Então ele olha para Tamar e diz, essa mulher foi mais justa do que eu, porque eu tinha que ter dado o filho a ela, e eu não dei, eu a enganei. Então ali ele se arrepende, ali ele se humilha, ali ele reconhece a dor da sua ferida, ali ele reconhece que tem sido um homem mau, cruel, e ali, a partir dali ele toma uma outra postura, ele muda de vida, porque ele entende que não há como ser curado, se não reconhecer a sua responsabilidade pelos seus erros, pelos seus pecados, e lidar com as consequências dele. Judá agora para de fugir, ele encara o seu pecado, ele encara
o seu erro, e ele encara as consequências do seu erro, porque agora ele vai ser envergonhado diante de todas aquelas pessoas. Mas ao invés disso trazer morte para ele, isso trouxe vida. Por quê? Porque a graça de Deus opera em nós, quando nós estamos dispostos a expor, a assumir a nossa responsabilidade, a parar de ficar justificando as nossas dores e as nossas feridas. Não, eu sou assim pelo que fizeram comigo. Não, eu sou assim porque eu nasci assim. Não, eu sou assim porque você não sabe a minha história. Não, eu sou assim porque eu tenho uma ferida e uma dor, mas eu creio que o sangue de Jesus pode trazer cura para mim nesta noite. E a graça de Deus é fantástica, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Tamar ficou grávida de Judá. Judá não tem mais relações com ela, mas Judá a acolhe, começa a cuidar dela como deveria ter cuidado. E a Bíblia diz que os 2 filhos que Judá gera com Tamar, é interessante o nome desses rapazes, sabe por quê? Porque o nome deles depois, Pérez e Zerá, um dos nomes dos seus filhos vai aparecer na genealogia do próprio Cristo, porque quando você lê a genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, verso 3 diz, Judá gerou Pérez, Pérez gerou fulano, gerou Davi, e veio Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor, porque é isso que a graça faz, ela nos restaura, ela nos transforma e nos dá um novo propósito na nossa família. Sabe como Jesus é conhecido hoje? Leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá, da família de José, porque em José os ciclos foram rompidos e agora a graça estabeleceu, irmão. Isso é graça. Mas a cura só vem se você parar de fugir, de você parar de se esconder, de você sair do estado de negação e dizer, foi isso que aconteceu comigo. Eu não consigo vencer sozinho, não consigo vencer sozinha, mas eu creio que um Cristo morreu e ressuscitou na cruz, para que eu vencesse todas essas coisas. Ele tomou sobre si as minhas enfermidades, as dores que havia em mim, Ele levou, e por Ele eu posso vencer. Segunda lição que eu e você aprendemos. Não permita que as suas dores do passado definam a sua identidade. Se você olhar aqui para o Gênesis 45:5, olha só o que José diz aos seus irmãos. Agora não se aflijam, nem se recrimem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou adiante de vocês. Veja bem, irmãos, quando José agora está diante dos seus irmãos, José, ele não se vê como o irmão rejeitado. José, ele não se define como o escravo injustiçado, ele não se define como o prisioneiro esquecido, ele se define como a resposta de Deus para aquela crise. Por quê? Porque as feridas que ele viveu no passado não definiram a sua identidade, não definiram quem ele é, mas foram um instrumento para que Deus forjasse nele o caráter que ele precisava para ser o homem que Deus havia idealizado ele ser. Ei, meu irmão, minha irmã, preste atenção, você não é o que aconteceu com você no seu passado, você não é o que fizeram com você no seu passado, a sua história não é definida pelo que fizeram com você, não é definida pelo seu passado, a sua história, o seu passado é definido por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você, e na cruz eu e você somos perdoados, restaurados, libertos, curados, nova criatura. Meu Deus, como os crentes precisam entender isso e deixar de uma vez por toda que o seu passado defina. Ai, pastor, eu fui abusado. Sim, é doloroso, mas eu também já fui. Pastor, já fui espancado. Sim, é doloroso, eu também já fui. Pastor, olha, o meu pai e minha mãe não me planejaram a ter, foi um acidente. Eu também já fui, fruto de um estupro.
Pastor, a minha família era uma família miserável, uma família que não tinha condições de viver, não tinha muitas vezes o que comer. Minha família também já foi. Mas o que me define não é o que fizeram comigo, o que define não era o que foi no meu passado, o que define é o que a cruz fez em mim, e está fazendo por mim, e pode fazer a partir de mim. É nele, é por ele. Jesus morreu naquela cruz, para que o meu passado não fosse definido pelas coisas que fizeram ou me aconteceram, mas por aquilo que ele fez, e por aquilo que ele é, e aquilo que eu me tornei nele. Então eu posso conviver com todas essas coisas, não causam mais dor, mas uma coisa eu sei, que a partir de mim e em mim, elas tiveram fim. E a geração que vem depois de mim está firmada naquela promessa: eu visitarei até a 10ª geração daqueles que me temem. Acabou, irmão. Até quando você vai ficar carregando esse passado? Até quando você vai ficar carregando essa ferida? Até quando você vai permitir que isso te defina? Olha, pastor, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade por causa dessas coisas. Você tinha, porque hoje o Jesus, o leão da tribo de Judá, o rei da graça, está aqui para trazer cura sobre a sua vida. Agora é o que você vai fazer com essa dor. Você vai permitir que ela seja a sua sepultura? Ou vai permitir que ela seja uma cicatriz que traga cura a outros que estão feridos? É você que decide. Você não tem poder sobre o que fizeram contra você, mas tem todo o poder sobre aquilo que você vai fazer com o que fizeram com você. Você não pode mudar o seu passado, mas tem o poder de decidir o quanto ele irá influenciar o seu presente. Nancy Demmons, pregadora e escritora cristã, diz o seguinte: o resultado da nossa vida não é determinado pelo que acontece conosco, mas pelo modo como reagimos àquilo que acontece conosco. Seu passado não é definido por aquilo que lhe fizeram, mas sim por aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Terceiro e penúltimo, o processo de cura não é uma jornada indolor. O processo de cura não é uma jornada indolor, irmãos. Se você olhar, ainda aí no capítulo 45, melhor, capítulo 42, verso 5, você vai ver que José chorou tanto, que dava para ouvir da casa do faraó, irmão. Você já viu um homem chorando? Não, é chorar de verdade, né? Aquela coisa assim. Porque tipo assim, hoje, não podem falar muita coisa que ofende, não vou ficar quieto. Chorou que da casa do Potifar, deu para escutar. Tamanha era a dor. Se você olhar o versículo aqui, vai dizer que ele também chora com os seus irmãos. E não foi a primeira vez e nem a última vez que José vai chorar. Ele chora lá, ele chora aqui com os irmãos. Depois que o pai morre, ele chora de novo com os irmãos. Tudo relacionado ao perdão, tudo relacionado à cura. Veja bem, quando os seus filhos nascem, José já tinha decidido perdoar. Mas é só quando ele encontra com os seus irmãos, é que ele tem que colocar o perdão na prática, irmão. É fácil falar sobre perdão, é fácil pregar sobre perdão, até você ter alguém querido para perdoar. Irmão, aí a coisa fica difícil. Mas esse processo de cura, ele não é indolor, ele traz dores, irmãos. Por quê? Porque ser curado é revisitar o passado de uma perspectiva diferente, da perspectiva do perdão.
Vai doer lidar com as feridas, vai lidar com o abandono, lidar com a rejeição, vai doer perdoar, e o perdoar vai ter que ser um ato contínuo, todo dia eu vou perdoar, até que não doa mais. Mas isso dói, não é da noite para o dia, não é num passe de mágica, não é num estalar de dedos. Eu e você só vamos ser curados das nossas feridas se permitirmos suportar a dor do processo da cura. Porque dói ser curado, dói ser liberto. A graça que cura, restaura e transforma, nos confronta com as nossas dores, em nossos pecados, não para nos acusar, mas para nos restaurar, para que haja cura em sua família. É necessário arrependimento e confissão. Doeu para José, doeu para os irmãos de José, porque se você vê a história, quando eles vão buscar alimento lá, José faz uma pegadinha com eles, põe umas taças no meio do mantimento deles, o exército do faraó vai lá, pega, traz eles de volta, e José fala, agora vocês vão ter que deixar um dos seus irmãos aqui, porque eles estavam roubando, não sei o quê, depois vão embora, e aí José fala assim, eu só vou liberar esse irmão aqui quando vocês trouxerem o caçula, o Benjamim. Aí Judá chega lá na casa do pai, e agora o Judá que antes foi egoísta, o Judá que antes foi um monstro, agora diz, meu pai, deixa eu levar ele, porque eu dou a minha vida pela dele, eu vou me responsabilizar por ele. Leva Efraim, Benjamim, chega lá, José faz a mesma coisa, agora fica com o Benjamim, fala assim, agora se eu vou deixar vocês ir, quando vocês trouxerem seu pai. E aí, naquela hora que José fica com o Benjamim, que está aquela tensão, irmão, porque eles falam assim, não fica com esse não, porque o meu pai já perdeu o outro, se perder isso aí, agora que ele morre mesmo, e José é duro ali, diz, não, eu vou ficar. Então Judá, ele fala assim, isso aí que nós estamos vivendo, é por causa daquilo que nós fizemos com os nossos irmãos, com o nosso irmão, agora está vindo sobre nós, 22 anos depois. Doeu para José perdoar. É tanto que diante disso José entra, chora, que até na casa de Faraó escuta, e aí então ele se revela aos seus irmãos, diz, sou eu, não, traz o meu pai, eu estou vivo. É interessante, o pai de José morre, os irmãos ficam falando, agora ele vai se vingar, porque morreu o pai, talvez ele não fez nada com a gente por amor ao pai. Então eles vão e inventam uma história, falam, olha, papai antes de morrer falou que era para você perdoar nós e não fazer nada com nós, tá? Porque ele morreu, né? E aí sabe o que José fala? Fala assim, não posso fazer nada, porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Eu não estou no lugar de Deus, eu já perdoei vocês, eu perdoo de novo, está perdoado, eu vou sustentar vocês até o fim da vida de vocês. Mas ser curado doeu. Ser curado é um processo que acontece todos os dias, e eu tenho que tomar a decisão nesse passo da cura todos os dias. Todos os dias. Me feriram, então todo dia eu levanto e declaro, eu perdoo. Me rejeitaram, eu perdoo. Me abandonaram, eu perdoo. Me traíram, eu perdoo. Me amaldiçoaram, eu perdoo. Abusaram de mim, eu perdoo. Vai doendo, mas toda vez que você caminha na direção certa, dói menos do que no dia anterior. Sabe o que acontece? Chega um dia que não dói mais. Sabe o que isso significa? Que não há mais ferida, apenas uma cicatriz. Porque, como disse Freud, pai da psicanálise, a cura não vem do esquecer, vem do lembrar, sem sentir dor. É um processo. A cura dói, mas liberta. E a dor da cura nunca será maior e mais duradoura
do que a dor da ferida, sempre aberta. Por último, última lição que você e eu aprendemos com essa graça que cura feridas causadas por famílias imperfeitas. O caminho da cura é o perdão e não a ruptura. Quando estamos feridos, irmãos, principalmente dentro de casa, você está magoado lá com seu pai, com a sua mãe, seus irmãos, a primeira coisa que você faz é sair do grupo da família, bloquear os contatos, né? Miserável, está bloqueado agora. Nós descartamos as pessoas. Por quê? Porque é mais fácil descartar as pessoas que temos problema do que resolver os problemas com elas. Porque a gente acha assim, não, eu vou romper, eu vou me afastar, né? A gente fala assim, vou dar um gelo no fulano agora. Fica lá mandando mensagem. Não vou responder. Não vou dar nem um joinha. É sentir. A gente acha que com o tempo isso vai trazer cura. Não, você vai ver, eu vou me afastar, vou fugir, vou mudar, vai trazer cura. O único caminho da cura é o perdão. É o perdão. Olha só o que diz Gênesis 45. Melhor. Olha aí no texto que diz, Gênesis 45, verso 15. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. José podia ter descartado os irmãos. José podia ter olhado para os irmãos quando chegaram e falou, rapaz, quem que esses caras aí, um bando de pé rapado? Então aí traz, eu sou o cara do Egito, eu sou o cara rico, eu sou o cara poderoso, podia fazer de conta, não aconteceu nada. Mas José acolheu os irmãos e liberou perdão, porque ele sabia que essa era a única forma daquele ciclo de dor e ferida chegar ao fim. Não é rompendo relacionamentos que você vai restaurar a sua família e trazer cura para o seu coração. É perdoando e deixando o ofensor ir embora. É deixando o ofensor ir embora. A pessoa mais afetada por guardar o rancor é aquela que o guarda. Ao guardar rancor, você não está afetando a pessoa que te feriu. Você está só se matando cada dia mais. Porque guardar rancor é tomar veneno esperando que o outro morra. É isso. O outro lá fazendo churrasco. Está lá viajando e postando foto na praia. Tomara que um tubarão engula. Tomara que o avião caia. É só você que está morrendo. Porque é você que está guardando o rancor. O rancor mata só você. Mas o perdão liberta você. O perdão capacita você a enxergar à frente e viver uma nova história, apesar da ferida que lhe fizeram. O perdão não te faz esquecer, mas o perdão tira a dor. E lembrar não vai ser mais um martírio, vai ser um testemunho, uma marca da graça de Deus. A falta de perdão gera 3 coisas em nós. Olha o que diz Hebreus 12:15. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando o quê? Sabe 3 coisas que a falta de perdão faz? A alienação. Te tira da graça, te tira da vida de Deus, você deixa de receber o que Deus tem para você, de viver tudo aquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque você se exclui da presença de Deus.
Segundo, perturbação, porque quem não perturba, irmão, só vive em conflito. Já viu pessoa que carrega mágoa? Ela só vive revoltada, tudo é dor, tudo é raiva, tudo é briga, tudo é confusão. Por quê? Porque ela carrega essa raiva dentro de si. Por quê? Porque falta de perdão é a raiva interiorizada. Eu estou com raiva do que me fizeram, mas eu não posso punir quem me fez, então eu acabo ferindo aqueles que estão à minha volta. Além de dar lugar para o diabo, porque Paulo falou que quando você deixa o sol se pôr sobre a sua ira, o diabo tem autoridade e legalidade para agir na sua casa e na sua família. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o perdão vai ser sempre doloroso, irmão. Não existe perdão barato, não existe perdão fácil. Perdão sempre vai ser doloroso. Perdão foi doloroso até para Deus. Deus não pôde nos perdoar sem ser doloroso para Ele. Como assim, pastor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deu o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para Deus te perdoar, doeu muito a Ele, doeu a vida do seu próprio filho. Quer dor maior do que essa, irmão? Não existe perdão sem dor. Não existe perdão sem arrancar pedaços de você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, e guarde isso no seu coração. A dor de não perdoar sempre será maior do que a dor do perdão. Porque quando você não perdoa, você se torna refém daquele que te feriu, daquele que te machucou, e perpetua essa enfermidade e essa dor para sempre. Você se torna refém do passado. E aí você não pode viver tudo aquilo que Deus tem para você no hoje, no agora, no já. Ah, meu querido, minha querida. Ao lidar com as nossas feridas, a grande questão é que tipo de dor escolhemos sentir. A dor de não perdoar ou a dor de perdoar? Escolha a dor de perdoar, porque dói no momento, mas com o tempo ela passa, e você desfruta só da cura depois de um tempo. Quando falamos sobre perdão, temos que entender o que perdão não é. Perdão não é sentimento, perdão não é condicional, perdão não é aprovar o pecado, não é esperar um pedido de perdão, não é esquecer, não é deixar de sentir dor, não é restaurar a confiança. Não é porque você perdoou que ainda não vai sentir dor, mas todo dia que você perdoar, a dor vai se tornando menos intensa até ser curada. Perdoar não quer dizer que agora o relacionamento vai voltar a ser a mesma coisa, a mil maravilhas que era com antigamente, porque confiança se constrói e leva tempo, mas significa que eu não vou tratar mais o ofensor de acordo com o seu pecado. Eu vou estar lá no Natal da família. Porque, embora eu não aprove o que foi feito, eu entendo que a graça me curou, e a justiça pertence a Deus, e Ele vai exercer justiça. Então o que é perdoar? Perdoar é uma escolha do coração, um dever, uma decisão, um ato libertador para o ofendido. Você não liberta o ofensor, quando você perdoa, você liberta você mesmo. O perdão é uma chave, porque ela abre as nossas emoções, tirando o que é ruim e permitindo o que é bom entre. O perdão é um remédio, porque ela alivia a dor e sara a ferida. E o perdão é um dom, é um presente, porque recebemos, agora também podemos dar. Sabe qual é o segredo para se perdoar? Quatro compromissos do perdão. Não pensarei mais sobre a ofensa. Não mencionarei mais a ofensa contra o ofensor. Não falarei mais aos outros sobre a ofensa. Não permitirei que a ofensa fique entre nós. Só podemos perdoar entendendo
o quanto Cristo nos perdoou. É só quando você entende que mais do que ser ferido, você feriu o coração de Deus. E antes mesmo de você pedir perdão, Ele decidiu perdoar você naquela cruz. É um presente. Você não mereceu, você não pediu, mas Ele te deu, porque Ele te ama. Assim como Cristo nos perdoou, perdoemos uns aos outros. Eu quero encerrar nesta noite dizendo para você o seguinte: a sua herança, você não escolheu. O que você trouxe da casa dos seus pais, você não escolheu. Mas, o que você vai deixar para os seus filhos, isso sim você pode escolher. Sabe, querido, eu recebi muita coisa ruim na minha infância, criado só com a minha mãe, sem meu pai. Muitas vezes criado pela mão dos outros, porque minha mãe tinha que trabalhar. Eu lembro, no começo, quando nós chegamos em Cuiabá, nós fomos morar na casa de uma família que nos acolheu, mas era uma família ruim. Eu lembro que um dia eu e meu irmão, pequeno, nós fizemos um rabisco na parede. Eu lembro que um dos filhos daquela mulher pegou a nossa cara e esfregou na parede até apagar o rabisco. A cara minha e do meu irmão. Minha mãe chegou do serviço, não podia fazer nada, porque vivíamos de favor. Quando minha mãe conseguiu um emprego, o primeiro lugar que nós fomos morar foi num barraco, na beira do córrego do Barbado, quem conhece Cuiabá, com cobras, sapos e lagartos, sem energia elétrica. Minha mãe, lembra até hoje, a primeira comida que a minha mãe fez para nós naquela casa: 2 tijolinhos, uma trempinha de fogão que ela achou ali no lixo, uma lata de leite ninho, um macarrão branco cozido com sal. Foi a nossa primeira refeição naquela casa. Para ela trabalhar, ela tinha que trancar nós no cadeado e trabalhar à noite, porque ela trabalhava à noite para cuidar de nós durante o dia. Isso foi uma história, irmão. Colocamos fogo naquela casa, quase morremos queimados. Naquela casa, quando a coisa melhorou um pouquinho, ela comprou Todd, intoxicamos com Todd, acordamos fazendo lavagem no hospital. Naquela casa, lutamos com cobra, escorpiões, e dali a vida foi melhorando. Mas coisas boas e ruins foram acontecendo. Quando chegou na minha juventude, eu fiquei revoltado com algumas coisas que fizeram, trouxe um ódio terrível dentro de mim, a ponto de orquestrar, pensar na morte de alguém. Mas a graça perfeita de Deus me alcançou um dia, trazendo cura em todos os abusos que vivemos, em todas as coisas que não recebemos. Quando aquela graça me alcançou, eu entendi muita coisa. Honrei minha mãe e tomei uma decisão. O que recebi de ruim, vou jogar debaixo da graça. E o que recebi de bom, vou passar adiante. Mas na minha família vai ser diferente. O seu pai que eu não tive, o marido que a minha mãe não teve, e o filho que ela merece ter. Estamos aqui, irmãos, com a nossa família. Não somos perfeitos, mas a cada dia a graça tem nos capacitado a viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Hoje eu olho e falo assim: rapaz, que maravilha, porque o Senhor foi fiel, e Ele é fiel. Coloque-se de pé. Eu não sei qual é a dor que você carrega, não sei quais são as suas feridas, eu não sei qual é a sua história, não sei o que aconteceu no seu passado, mas uma coisa eu sei: a mesma graça
que estava disponível a José está aqui nesta noite. E essa graça se manifestou na pessoa de Jesus de Nazaré. E Ele pode trazer cura para você. O apóstolo João diz: e o verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E depois ele diz: da sua vida sacamos graça sobre graça. Meu querido e minha querida, se há algo na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento, que precisa ser curado, curada, enquanto os irmãos ministram, saia do seu lugar e venha rapidamente. Nosso horário já está avançado, mas eu não posso encerrar essa série de mensagens, eu não posso encerrar esse culto sem lhe dar essa oportunidade de tomar posse desta graça na pessoa de Jesus de Nazaré. Se você já tem Jesus, mas ainda há coisas que precisam ser curadas, coisas que você quer declarar nesta noite, vai encerrar em mim, vai acabar em mim, porque há uma nova história a partir de mim. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Se você não